Bem, pessoal, então nós vimos a Lei 8.112 até seu artigo 142, porque são os mais cobrados. Ainda mais como foi posta a lei no concurso anterior, já que nós estamos seguindo o edital do concurso anterior, onde se fala principalmente nos deveres do servidor público. Tá? Mas eu trouxe a Lei 8.112 toda, postada toda para vocês, exatamente para que os senhores possam fazer uma leitura dela, apesar de na última prova ter caído até esse dispositivo. Lembro bem dessa situação. Mas nada impede que numa próxima prova seja cobrado mais, por isso exatamente eu trouxe o restante da lei, que também não tem nenhuma dificuldade a partir de agora. Agora é lógico que se os senhores tiverem qualquer dúvida sobre o restante da lei, fiquem à vontade para questionar, vai ser a maior satisfação tirar quaisquer dúvidas que possam surgir. Nós agora vamos passar para a parte de ética. E meus amigos, quando nós falamos da parte de ética, nós vamos fazer uma introdução dessa parte de ética e vamos bater mais firme no decreto 1171, porque é o decreto que traz o Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal. Vejam que no concurso anterior também se trouxe o decreto 6.029, mas como o decreto 6.029 é mais decoreba e mais tranquilo, eu trouxe aqui para vocês, vai ser postado também na área de vocês, mas nós vamos bater principalmente no decreto 1171, tá certo? Pois bem, nós vamos observar, porque há uma introdução do que vem a ser ética, a sua diferença para a moral, e ainda se fala ética e função pública, ética e cidadania, exercício da cidadania. O que é que nós precisamos observar? Eu até trouxe aqui uma comparação no slide, mas antes eu quero fazer as observações devidas. Meus caros, quando nós falamos de ética, ética é uma palavra que vem do grego e significa costumes. Então, quando se fala em ética, a etimologia dela é grega e significa costumes. A ética pode ser entendida como uma ciência. A ética é uma ciência. E como uma ciência, a ética ela tem um objeto de estudo. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando do estudo do comportamento moral dos homens em sociedade. Então, falando de ética, nós estamos falando de comportamento moral. Com isso, já se pode perceber realmente qual é a diferença da ética para a moral. A ética é uma ciência e moral é o objeto de estudo dessa ciência. É dessa forma que se tem cobrado em concursos públicos. Eu sempre digo, quando estamos vendo ética, que a minha missão não é aprofundar o assunto relacionado à ética ou à moral, porque para aprofundar seria necessário talvez um curso inteiro de 80 aulas e talvez a gente não chegasse a qualquer consenso. Mas o que nós precisamos saber é exatamente o que se tem cobrado de ética nas provas de concurso público. E dentro desse assunto nós já vimos. A etimologia de ética, ela vem de um termo grego, ethos, e que vem significar costumes. Agora, de outro lado, nós temos a moral. E, meus caros, a moral, ao invés de vir do grego, vem do latim. Curioso, né? Ética vem do grego. A moral vem do latim. Mas vindo do latim, a moral também significa costumes. Curioso, né? Que aí vem a seguinte pergunta. Tudo bem, João? Ética vem do grego, ethos quer dizer costume. Moral vem do latim, também quer dizer costumes, mores. A pergunta, então, que não quer calar é, qual a diferença entre ética e moral? O que se tem cobrado é que a ética é uma ciência. E a moral é o objeto de estudo dessa ciência. É o que nós temos na moral. O objeto de estudo da ciência denominada ética. Essa moral nos traz o comportamento humano que tende para a realização do valor do bem. Por isso que também se fala em ética ou moral de valores. Porque o que é que se tem? O comportamento moral é aquele comportamento no qual nós temos que alcançar o valor do bem. Meu caro amigo de casa, não adianta, não é possível que uma atitude moral não venha respeitar o bem. Você sabe que um homem moral
quando ele atua de forma a sempre respeitar os valores mais queridos da sociedade. Se uma pessoa atua respeitando o outro, se a pessoa atua sem querer prejudicar ninguém, de logo já diz que a atuação dessa pessoa é uma atuação moral. Tudo isso porque essa atuação busca a satisfação do valor do bem. Ela busca o bem sobre todas as coisas. Tá? Nesse ponto, então, nós trouxemos uma tabelinha só para a gente ter em mente qual a diferença da ética para a moral na tela com os senhores. Nós temos que a ética é a ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Então, também é chamada de ciência dos costumes. Enquanto isso, a moral é o objeto de estudo da ética. Então, enquanto a ética é a ciência, a moral é o objeto desse estudo, que vem nos definir um conjunto de regras de comportamento e formas de vida, através das quais o homem tende a realizar o valor do bem. Ora, tende a realizar o valor do bem. E aí temos a etimologia. A ética do grego taet, que significa costumes, e moral do latim mores, que significa hábitos, mas também pode significar costumes sem qualquer tipo de problema. Mas, se vocês forem observar no conteúdo proposto para esse curso, vem a seguinte situação: ética e função pública. Mas por que essa relação? Bom, quando a doutrina nos fala da administração, e aí eu vou chamar a atenção para a lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, essa doutrina acaba nos dizendo o seguinte, vejam só que interessante, que nós temos aqui, inicialmente, o administrador público. E o administrador é mero gestor de coisa alheia. O que nos quer dizer o professor Celso Antônio Bandeira de Mello é que o administrador administra algo que não lhe pertence. Ele administra algo que pertence a terceiros. E esses terceiros formam o chamado povo. Nós estamos falando de um princípio que está expresso na Constituição Federal, logo no parágrafo único do artigo 1º, princípio esse que é chamado princípio da soberania popular. O princípio da soberania popular nos diz que todo o poder emana do povo. O poder não emana do governante, o poder emana do povo. E este povo exercerá esse poder ou diretamente nos termos da Constituição, ou através da escolha de representantes, né, no poder. Ora, que daí, João? E daí o seguinte, quando se fala que o administrador é mero gestor de coisa alheia, o que nós queremos observar é que este administrador, ele na realidade, vai acabar trazendo uma finalidade que é sempre a busca do bem comum. Toda vez que o administrador público atua, ele atua buscando o bem comum. É o que nos diz aqui a norma. Ora, João, mas e daí? E daí, gente, é o seguinte. Ele atua buscando o bem comum. Beleza. Por conta disso, fala-se que a função pública desenvolvida, ela não deve atuar para beneficiar ou prejudicar alguém. Ela deve sempre atuar tendo em vista o bem comum, tendo em vista o interesse público. O que eu quero dizer com isso? Que se de um lado a ética estuda a moral, se de outro a moral nos traz o conjunto de comportamentos e estilos de vida para a realização do valor do bem, quando nós falamos de função pública, o valor do bem é o valor do bem comum. Vejam só, o valor do bem é o valor do bem comum. Por isso é que quando nós estivermos observando o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, eu vou fazer a seguinte observação, porque isso está expresso nesse código, que o servidor jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta, buscando sempre a realização do bem comum. Então nós já sabemos, já que o servidor exerce uma função pública e atua de forma ética, qual é o valor do bem que ele deve buscar, que é o bem comum. Muitas vezes o bem comum parece em contradição com o interesse do próprio Estado.
Mas toda vez que houver contradição entre o bem comum e qualquer outro interesse, o servidor deverá buscar o bem comum. É essa situação que nós devemos apresentar. Ele deverá buscar o bem comum. Mesmo que buscando o bem comum venha de alguma maneira afetá-lo ou venha a afetar o próprio Estado. Mas ele sempre deve atuar buscando este bem comum. É o que nós temos em relação à função pública, é o que nós temos em relação a essa ética. Daí vocês entendem porque o conteúdo nos fala em ética e função pública. Mas o conteúdo também nos fala de cidadania. E é o seguinte, cidadania. Gente, o termo cidadania possui várias acepções. Tá? Isso aí não é para ser cidadanias, não, tá, gente? É cidadania. O risco que saiu um pouquinho diferente. Pronto. Cidadania. A cidadania pode ser conceituada, por exemplo, juridicamente. Acredito que quando os senhores estudaram constitucional, verificaram no direito constitucional o conceito jurídico de cidadania. E lá no direito constitucional, a cidadania significa, na realidade, a capacidade de exercer direitos políticos, o que nos traz a seguinte situação. Se eu posso exercer direitos políticos, eu sou cidadão. Se eu não posso exercer direitos políticos, eu não sou cidadão. Só que aqui, o que eu quero trazer é o conceito sociológico da cidadania. É isso que eu quero trazer aqui. E no conceito sociológico, eu estou falando da integração do homem na sociedade. Quanto mais integrada determinada pessoa for na sociedade, mais eu posso dizer que se trata de cidadão. Tá? Pois bem, e aí eu sei que você se questiona, peraí, João, e nós entendemos o que é que tem a ver ética com função pública, exigida aí no conteúdo programático. Isso nós entendemos. Agora, e ética e cidadania, o que é que tem a ver? Primeiro que quando se fala em ética e cidadania, nós estamos falando do conceito sociológico, o homem integrado à sociedade. Pois bem, pensando nisso, e aí nós partimos para o que diz o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171, que nós vamos analisar ponto a ponto. Esse eu faço questão de analisar ponto a ponto porque é por demais cobrado. Ele vai nos mostrar claramente que o servidor público, ele não está afastado da sociedade, não. Em diversos pontos, o Código chega a nos dizer que o servidor público é parte integrante da sociedade e quando ele bem atua no exercício da função pública, ele está atuando em seu próprio benefício, como parte da sociedade que é. Se ele está atuando para beneficiar a sociedade e se ele é parte da sociedade, a boa atuação lhe beneficia também. O Código também fala que a remuneração do servidor é paga pelos cofres públicos, que são formados pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, inclusive por ele mesmo. É importante observar nesse conceito de cidadania que a vida particular do servidor se integra também na sua vida pública. Por isso que a norma vai nos trazer uma série de limitações, dizendo, por exemplo, que o servidor ele não pode estar embriagado habitualmente no serviço ou fora dele. Olha a cidadania aí. A integração do servidor à sociedade, que ele não pode ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Mais uma vez, a cidadania. Eu estou falando aqui, Jones, de integração. Tá certo? Estamos falando de integração. Então, quando se fala cidadania e ética, a ética na cidadania é trazer a perfeita integração do homem com a sociedade. E aí nós podemos misturar tudo. Para que vocês possam entender qual a lógica dos concursos trazerem esses assuntos cobrando na parte de ética do servidor. Porque se eu falo ética e função pública, eu quero dizer que o servidor ele deve respeitar o valor do bem e que o bem aqui é o bem comum, é o interesse público. Na cidadania, que o servidor não é um ser divorciado da sociedade para a qual trabalha, mas é, na realidade, integrante dela. E com isso, a sua boa atuação não auxilia apenas a terceiros, não. A sua boa atuação lhe auxilia igualmente. Tá certo? Então, é nesse sentido que se traz primeiro essa introdução acerca de ética, moral, cidadania e função pública. Mas essa parte ainda fica bem mais clara quando nós começamos a estudar o decreto 1171
de 1994. Esse decreto 1171 de 1994 vai nos dizer, meus caros amigos, inicialmente, qual é a sua aplicação. E ele de logo nos diz que é aplicado ao servidor público civil, quer dizer, não aplica ao militar, do poder executivo, isso quer dizer que não se aplica ao legislativo e ao judiciário, federal, não se aplicando aos estados ou municípios. É o que nós vamos ter nessa situação. Ele vai se aplicar aos servidores públicos civis federais. Ah, João, quer dizer que os outros servidores não têm ética? Lógico que tem. Mas cada um deles acabará tendo seu próprio código de ética. O que se diz aqui no artigo 1º é que nós estamos falando de um código de ética aplicado ao servidor público civil do Poder Executivo Federal. Então, observamos nesse artigo 1º o seguinte: fica aprovado o código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, que com este baixa. Viram aqui? Servidor público civil do Poder Executivo Federal. Os senhores observam que eu não estou inventando nada, não. Do Poder Executivo Federal, que com este baixa. Ora, a próxima regra é informar que cada um dos órgãos e entidades da administração pública federal deverá criar uma comissão de ética. No decreto 6.029, a gente vai tocar nesse assunto. No decreto 6.029 se cria até uma comissão de ética pública, chamada CEP, Comissão de Ética Pública. Essa CEP, ela tem um padrão de ser a comissão de ética central, tanto que é vinculada à presidência da República, e além da CEP, que está vinculada à presidência da República, cada órgão e cada entidade terá uma comissão de ética própria. Essa comissão de ética é formada por 3 servidores, servidores esses que são ocupantes de cargos efetivos ou empregos permanentes na administração pública federal, e esses 3 ocupantes exercerão a sua atuação ou atuarão nesta comissão, tá? Apesar de não poderem ser remunerados por essa atuação. Cada comissão de ética é formada por 3 servidores, tendo também 3 suplentes. Por isso temos o artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante constituição da respectiva comissão de ética. Então, a criação da comissão de ética não é uma faculdade, é uma obrigação. Integrada por 3 servidores ou empregados, titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Então, nós temos uma observação. Se os 3 servidores ou empregados são ocupantes de cargos efetivos ou empregos permanentes, isso significa que quem tem apenas um cargo de provimento em comissão não poderá fazer parte desta comissão de ética. Tá certo? E nós observamos que a constituição da comissão de ética, ao parágrafo único, será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Lembrando que se são 3 titulares, também são 3 suplentes. E vem um anexo do decreto, que é o mais importante, que é ele que traz o código de ética desse servidor público civil do Poder Executivo Federal. Vejam que a primeira seção vai nos falar das regras deontológicas. Mas, João, o que é que vem a ser deontologia? Se diz que a deontologia é a ciência dos deveres. Um conjunto de regras éticas postas que devem ser seguidas para que o padrão da atuação seja um padrão considerado legítimo. Tá certo? Esse código vai ser dividido, eu costumo dividi-lo em 4 partes. A primeira, das regras deontológicas, talvez seja a parte mais cobrada. A segunda, que é o item 14, dos deveres fundamentais do servidor. A terceira, que é o item 15, nos traz as vedações, as proibições ao servidor. E vem a parte final, que vai nos trazer, dentre outras situações, quais são as principais atribuições das comissões de ética. Nós vamos começar analisando cada um dos pontos dessas regras deontológicas previstas aqui, nesses itens 1 a 13, e batendo os principais pontos em cada uma dessas determinações. Vamos para a tela. Bom, então das regras deontológicas, nós começamos observando o item 1.
O item 1, então, vai nos mostrar a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. São primados maiores que devem nortear o servidor público. Agora, vocês lembram que eu falei que o servidor, como cidadão que é, a vida particular dele deve ser trazida também para a vida pública, para a sua atividade funcional. Porque o mau conceito na vida particular atinge também o serviço público. Por isso que ele vai dizer que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, vejam aqui, seja no exercício do cargo ou função ou ainda fora dele, ó a cidadania aqui aparecendo. Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos, por isso é que a sua vida particular está integrada na sua vida pública. Tá certo? Bom, e nós vamos ter o item 2. O item 2 começa nos dizendo que o servidor não poderá jamais, é regra que não admite exceção, ele não poderá jamais. Eu digo isso porque, realmente, quando cai uma palavra como nunca, em qualquer hipótese, jamais, etc., até eu fico com medo de marcar. Lógico, se nós tanto vimos regras com suas exceções, também seria lógico que essas regras tivessem exceções, não admitindo assim numa questão a palavra jamais. Só que o que acontece? E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui nós temos regra que não admite exceção, porque o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético em sua conduta. Ora, meu caro amigo de casa, se o servidor pudesse desprezar o elemento ético de sua conduta, o que adiantaria eu estar aqui? Falando de ética, de moral, das relações da ética com a função pública, das relações da ética com a cidadania. Então, o elemento ético jamais poderá ser desprezado na atuação do servidor. Pelo que nós temos aqui o item 2. O servidor não poderá jamais, olha o jamais aqui, desprezar o elemento ético de sua conduta. A partir daí, o que se vê é uma lição do professor Eli Lopes Meirelles. Uma lição muito antiga que dizia o seguinte, olha, quando o servidor fatuar, ele tem que saber diferenciar o legal do ilegal, o conveniente do inconveniente, o oportuno do inoportuno, o justo do injusto. Mas, principalmente, ele tem que saber diferenciar o honesto do desonesto. Já me fizeram a seguinte pergunta, peraí, João, honesto pro desonesto, quer dizer que ele pode escolher um e outro? Não. Ele tem que saber diferenciar exatamente para que a sua conduta seja sempre legal, seja sempre honesta, seja sempre justa, seja sempre oportuna, seja sempre conveniente. Para isso, ele tem que saber diferenciar as situações. Nessa hipótese, ele vai dizer, assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Mas veja aqui, Jones, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 37 caput é aquele que nos traz os princípios referentes à administração pública. Então, nós estamos falando de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pois bem, eu posso dizer, gente, aqui falando no item 3, daquela situação da função pública. Olha, é o que ele vai se dizer. A moralidade da administração, vejam só, não se limita à distinção entre o bem e o mal. Não quer dizer que você não vai distinguir entre o bem e o mal. Você tem que distinguir o honesto do desonesto, o legal do ilegal, ou seja, o bem do mal. Mas isso deve ser acrescido de uma situação. Deve ser acrescido que a ideia é de que a finalidade sempre é o bem comum. Olha a função pública naquele conceito que nós trouxemos aqui. O servidor, então, vai analisar o bem diferenciado do mal e tem em mente que a finalidade é sempre o bem comum. Nesse sentido, devendo ser acrescida da ideia
de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, aí nós voltamos, quer dizer, não basta que a atuação seja legal, é necessário que ela tenha finalidade. Qual é a finalidade? O interesse público, o bem comum. Então ele diz, olha, o equilíbrio entre legalidade e finalidade, quer dizer, atuar de acordo com o direito e buscar o bem comum. É nesse equilíbrio que nós temos a moralidade administrativa. E ele segue. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Poderá consolidar a moralidade do ato administrativo nessa situação. É o item 3 aqui, que nos mostra também não é qualquer tipo, não traz qualquer tipo de dificuldade. O item 4, muito menos. O item 4 já nos fala, mais uma vez, do servidor integrado à sociedade, do servidor como cidadão. E tanto assim, olhem só como o servidor não habita fora da sociedade. Porque até para eu sou servidor, trabalho. Não, você trabalha para a sociedade, para você mesmo. Então você atua da melhor forma possível. E aí se tem a remuneração do servidor público, é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso, se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito. É a contrapartida que se tem. Que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Como vocês observam, o Código de Ética tem uma grande preocupação em colocar a legalidade sempre do lado da moralidade, para dizer, não basta que o ato seja legal, é necessário também que o ato seja moral. Não adianta um ato legal, portanto imoral, porque o elemento ético jamais poderá ser desprezado na conduta do servidor e que a moralidade vai existir. Exatamente nesse perfeito equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, a busca do bem comum. Vale ressaltar, nessa situação, que essa integração entre legalidade e moralidade é essencial para uma atuação legítima, tá certo? Já que o servidor jamais pode desprezar este elemento ético em sua conduta. O próximo ponto, que a gente vai iniciar agora, vai concluir no próximo bloco, o item 5, mais uma vez, nos fala do servidor como cidadão, dizendo que a sua boa atuação ela vai resultar também em seu bem-estar como cidadão, como parte integrante da sociedade que esse servidor é. Mas nosso tempo está esgotado, vamos dar uma pequena pausa, nos vemos em breve.